Olá, bem-vindo ao Caminho Católico. Vamos à liturgia das horas. Hoje, ofício de leitura. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Exortai-vos cada dia uns aos outros. É o dia que se chama. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graça. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Pois grande Deus é o Senhor, Rei maior que todos os deuses. Em sua mão estão as profundezas da terra, e pertence-lhe os cimos das montanhas. Ele é o mar, foi ele quem o fez. Dele é a terra firme, e suas mãos formaram. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração me desgostou. E eu disse a um povo de coração transviado, e não atinou com os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, a vida que nos destes é passagem até a vossa Páscoa da libertação. Senhor, se divisa a terra da promessa para além do deserto, além da solidão. Somos um povo caminhando penitente, pecamos como outrora o povo de Israel. Conduze vossa igreja à terra da promessa, liberta do pecado e ao vosso amor fiel. Agora caminhamos entre sofrimentos, comemos nosso pão, lágrimas e dor. Mas Cristo nos conduz à terra da promessa, onde saborearemos o pão do seu amor. Libertai-nos, Senhor, da escravidão da morte, pelo novo Moisés, vosso Filho Jesus. É ele que nos leva à terra da promessa e nos dará os frutos da árvore da cruz. Conduze-nos, Senhor, à terra da promessa. A árvore da vida manifestou-se na cruz do Senhor. Felizes daqueles que, pondo toda a sua esperança na cruz, desceram a água do batismo. Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos maldizentes. Mas antes, te comprais na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira da água, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Não, assim não, os ímpios. São como palhas que o vento leva. Os ímpios não se aguentarão em julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. A árvore da vida manifestou-se na cruz do Senhor. Eu mesmo ungi o meu rei sobre Sião, minha montanha santa. Coligaram-se contra Jesus, vosso servo, a quem ungiste.
Por que agitam em tumulto as nações e os povos intentam vãos projetos? Revoltam-se os reis da terra e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor, contra o seu ungido. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jugo. Aquele que mora nos céus sorri, o Senhor encarnece dele. Então lhes fala com ira e com sua glória os atemoriza. Fui eu quem ungiu o meu rei, sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. E lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e darei as nações por herança, e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-la com cetro de ferro, quebrá-las como vasos de barro. E agora, ó Rei, tomai sentido, atendei os que julgais a terra. Serve ao Senhor com amor, clamai-o com respeito, reverenciai-o para que não se irrite e fiqueis perdido, porque no repente se inflama sua ira. Felizes todos os que confiam no Senhor. Eu mesmo ungi o meu rei, sobre Sião, minha montanha santa. Senhor, sós meus, refúgio e a minha glória. Jesus adormeceu e ergueu-se no sono da morte, porque Deus era seu protetor. Senhor, são tantos os meus inimigos, tão numerosos que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem a meu respeito: Deus não vai louvar. Vós, porém, Senhor, sois o meu protetor, a minha glória e aquele que me sustenta. Em altos brados clamei ao Senhor. Ele respondeu-me de sua montanha sagrada. Deito-me e adormeço e me levanto. Sempre o Senhor me ampara. Não temo a multidão que de todos os lados me cercam. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó Deus. Vós bateste no rosto de todos os meus inimigos, quebraste os dentes dos ímpios. Salvação vem do Senhor. Desça sobre o povo a vossa bênção. Senhor, sós o meu refúgio e a minha glória. Não só de pão vive o homem, toda palavra que sai da boca. Naqueles dias Moisés e Arão foram ter com o faraó. Disseram-lhe: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Deixa partir o meu povo para que me celebre uma festa. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu tenha de obedecer ao seu apelo, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus apareceu-nos. Deixa-nos fazer uma viagem de 3 dias através do deserto para oferecermos um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Não suceda que nos fira da peste ou com a espada. Respondeu-lhes o rei do Egito: Por que estáis vós, Moisés e Arão, a desviar o povo dos seus trabalhos? Ide a vossa tarefa. E o faraó acrescentou: Agora que eles já são mais numerosos que a população do país, quereis que interrompam as suas tarefas? Nesse dia, o faraó deu esta ordem aos guardas e aos capatazes do povo: Não mais fornecereis palha ao povo para fazer os tijolos como até agora. Vão eles próprios apanhar a palha, e a vez de exigir-lhes o mesmo número de tijolos que sem nada diminuir. São espreguiçosos e por isso andam a clamar: Queremos ir oferecer um sacrifício ao nosso Deus. Sobrecarregue-se o trabalho desses homens,
a fim que estejam ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os guardas e os capatazes saíram e disseram ao povo: Eis o que ordena o faraó, já não vos forneço a paz. Ide vós mesmos buscá-las onde a encontrar. Entretanto, em nada vos será reduzida a tarefa imposta. Então o povo dispersou-se por toda a terra do Egito, a fim de arranjar a paz. Os guardas insistiam: tendes de acabar o vosso trabalho marcado para cada dia, como quando havia paz. Chegaram mesmo a bater nos capatazes dos filhos de Israel, e os guardas de Faraó tinham postos à frente deles e diziam: por que não acabaste ontem, hoje, a vossa conta de tijolos como anteriormente? Então os capatazes dos filhos de Israel foram queixar-se ao Faraó: que tratas assim estes teus servos? Não fornecem palha aos seus servos? E dizem-nos: fazei tijolos. E tem batido nos teus servos, como se a culpa fosse do povo. Mas ele respondeu: sois os mandriões, sim, os mandriões. Por isso é que dizeis: vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E de trabalhar, não se vos dará palha, mas tendes de apresentar o mesmo número de tijolos. Os capatazes dos filhos de Israel viram-se em situação difícil quando lhe disseram: não podeis diminuir a quantidade de tijolos estabelecida para cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que os esperavam. Disseram-lhe: o Senhor olhe bem para vós e vos juro, tornaste a nossa presença odiosa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, puseste-lhes a mão uma espada para nos matar. Então Moisés voltou-se para o Senhor e disse: por que afligis este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em vosso nome, ele tem maltratado este povo, e vós de nenhum modo livraste o vosso povo. Mas o Senhor respondeu a Moisés: agora verás o que eu vou fazer ao faraó, deixá-lo a partir à força, e ele mesmo os expulsará do país. Moisés foi à presença do faraó e disse: assim fala o Senhor, deixa partir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Senhor, Deus dos Hebreus, mandou-me ter contigo e dizer: deixa partir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Ouvi, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Quem é que assim fala? Parece ser um só, mas vê bem que é um só. Confins da terra, por vós clamo, quando me desfalece o coração. Portanto, se clama dos confins da terra, não se trata de um só, mas de fato é um só neste sentido. Cristo é um só, e todos nós somos seus membros. Na verdade, como pode um só homem invocar a Deus desde os confins da terra? Quem clama dos confins da terra é aquela herança, a respeito da qual foi dito o próprio Filho: pede-me e dar-te-ei nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. É esta propriedade de Cristo, herança de Cristo, este corpo de Cristo, a única igreja de Cristo, esta unidade formada por todos nós, clama dos confins da terra. Mas qual é o seu clamor? O que antes dissemos? Ouve, ó Deus, o meu clamor, atendei a minha oração dos confins da terra. Por vós clamo. Quer dizer, o meu clamor provém dos confins da terra, isto é, de todas as partes do mundo. Por que é que é assim? Que me desfalece o coração. Com estas palavras, revela que está no meio dos homens e por toda a face da terra, não rodeado de glória, mas no meio de graves tentações.
fato, nossa vida, enquanto somos peregrinos na terra, não pode estar livre de tentações, e o nosso aperfeiçoamento realiza-se precisamente através das provações. Ninguém se conhece a si mesmo se não for provado. Ninguém pode receber a coroa se não tiver vencido. Ninguém pode vencer se não combater. Ninguém pode combater se não tiver inimigos e tentações. Está em grande aflição aquele que dos confins da terra faz ouvir o seu clamor, mas não será abandonado. Ele quis prefigurar-nos a nós como o seu corpo e quis prefigurar-nos naquele seu corpo em que já morreu e ressuscitou e subiu ao céu, para que os membros esperem confiadamente chegar também onde a cabeça os precedeu. Tanto, o Senhor transfigurou-se em si quando quis ser tentado por Satanás. E líamos pouco no Evangelho que o Senhor Jesus Cristo era tentado pelo demônio no deserto. Na verdade, Cristo foi tentado pelo demônio. Mas em Cristo também tu era tentado, porque Ele tomou para si a tua condição humana, para te dar a sua salvação. Para si tomou a tua morte, para te dar a vida. Para si tomou os teus ultrajes, para te dar a glória. Por conseguinte, para si tomou as tuas tentações, para te dar a vitória. Se nele somos tentados, nele vencemos o demônio. Se te fixas no fato de Cristo ter sido tentado, considera também que ele venceu. Reconhece-te tentado nele, conhece-te nele, vencedor. Bem poderia ele ter mantido o demônio longe de si, mas se não fosse tentado, não teria ensinado a vencer a tentação. Baterão contra ti, mas não poderão vencer-te. E eu estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Não cairás morto à espada, mas salvarás a tua vida, porque eu estou contigo para te salvar, diz o Senhor. Concedei-nos, Deus onipotente, pela observância quaresmal, alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja digna do testemunho. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, e é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, graças a Deus.